livro de Gênesis. Quero compartilhar um texto com os irmãos muito interessante. É uma coisa, a Bíblia é algo extraordinário, né? Nós, às vezes, passamos várias vezes por um versículo e, de repente, quando alguém faz um comentário ou faz a abordagem de um determinado tema e aborda um versículo que a gente passou várias vezes e nunca nos atentamos para o significado ou a forma como Deus o coloca e por que Deus, às vezes, diz algumas coisas na sua palavra. E vale aqui, então, a minha oração é para que o Senhor, essa noite, fale ao seu coração como Ele falou ao meu, e que você possa entender o que Deus está dizendo, ou melhor, que você entenda a pergunta que Deus está fazendo nesse texto. Convido você a ler Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 8. Eu vou ler, você me acompanha na sua versão, e o Senhor, com certeza, vai falar ao nosso coração. Diz assim o texto de Gênesis 3, a partir do versículo 8. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim, no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde estás? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual eu ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: a mulher que me destes deu-me da árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? E ela respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Até aqui o texto da palavra. Vamos orar, querido. Pai, nos ajude, Senhor, a cada dia sermos teus filhos e obedientes. Nos ajuda, Senhor, a cada dia ouvirmos as tuas perguntas. Nos ajude, Senhor, a caminhar nas tuas propostas, nos teus caminhos. Que esse texto fale ao nosso coração, que o Senhor nos use como seu mero instrumento essa noite para a glorificação do seu nome. É a oração que fazemos no teu nome, Senhor, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse texto, ele, na verdade, capítulo 3 de Gênesis, ele está dividido em algumas cenas, em algumas partes que nós vamos entender um pouco da criação. E aqui começa, do versículo 8 ao versículo 13, podemos entender aqui um momento em que se inicia o processo de julgamento, que é, na verdade, não um julgamento, mas aqui começa uma iniciativa de Deus para resgatar o homem. Aqui começa a iniciativa de Deus para buscar o que se havia perdido. O texto continua, se formos até o final dos versículos, o texto vai continuar contando que Deus faz toda uma chamada a esses personagens que estão aqui, e ele vai falou com Adão, falou com Eva, e em seguida vai se dirigir à serpente. E agora, quando Deus se aproxima do homem nesse texto, Deus, ele se aproxima para buscá-lo. O texto inicia-se com um diálogo e uma pergunta. E essa pergunta é algo extraordinário. Aonde estás? E, queridos,
Eu não sei se você tem filho pequeno, né? Mas é interessante porque crianças gostam de fazer perguntas que deixam os seus pais sem graça, né? Costumam questionar algumas coisas e os pais, às vezes, ficam sem saber o que dizer, mas um grande economista americano disse que boas perguntas são superiores a respostas fáceis. Boas perguntas são superiores a respostas fáceis. E a palavra do Senhor está cheia de perguntas. A Bíblia está cheia de perguntas. Perguntas que de certa forma geram em nós transtorno, confusão, questionamentos, confrontos. E é interessante dizer porque a Bíblia é um livro de perguntas, queridos. Aqui no capítulo 3 nós encontramos 5 perguntas. 5 perguntas são feitas aqui. A primeira delas é feita ao diabo. E as demais 4 perguntas são feitas para esse casal. E olhando essa segunda pergunta feita por Deus a Adão, questionando a sua atitude, Deus olha para esse homem e olha, primeiro ele questiona a atitude desse homem, depois ele segue em mais 3 perguntas a esse casal, questionando o casal. A Bíblia tem 3.298 perguntas. Nós não conseguimos ler todas, talvez algumas passem desapercebidas. Mas por que será que Deus faz tanta pergunta? Por que que na maioria das vezes, ou dos textos que vamos ler, vamos encontrar Deus perguntando? E por que que Deus pergunta? Um ser todo-poderoso, um ser que tem um atributo, o qual diz que Ele está presente em todos os lugares, que tem consciência e sabe de todas as perguntas antes que ela chegue à sua boca. Então, por que que Ele faz perguntas? Será que Deus é alguém que está desinformado? Deus não sabe o que está acontecendo à sua volta? Deus não conhece, não tem conhecimento daquilo que está acontecendo na vida dos seus filhos, na sua vida, na minha vida? Será que Ele não está vendo? Você já teve essa impressão? Eu acredito que a maioria de nós que estamos aqui já tivemos esse sentimento de fazermos perguntas a Deus, de orarmos a Deus, e muitas vezes em algum momento onde fomos pressionados, paramos no momento de desespero e disse: Senhor, será que o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está me vendo? Será que o Senhor não sabe o que eu estou passando, o que eu estou sentindo? Você acha que Ele não está vendo, sim ou não? Pelo desespero, talvez você até desconfie. O seu desespero vai lançar essa dúvida. Mas, querido, Deus não pergunta porque Ele não sabe o que está acontecendo. Essa é uma coisa que você precisa gravar no seu coração essa noite. Ele não pergunta porque não sabe o que está acontecendo. Deus pergunta é porque é nós que não sabemos. É o ser humano que não sabe o que está acontecendo. Muitas vezes na nossa vida, temos que ouvir as perguntas de Deus, porque somos nós que não sabemos o que está acontecendo. Quando Deus pergunta aonde está, não é porque Deus não saiba onde Adão está, porque Deus sabe aonde ele está. Mas a questão é que Adão não sabe, é Adão que não sabe aonde ele está. É Adão que não sabe o que ele fez. Porque é isso que o pecado faz, querido. Os nossos pecados, os nossos erros, eles deixam o coração e a consciência do ser humano desorientados, angustiados, desesperados. Então Deus pergunta, é porque Adão não sabe, aonde estás? Quando Deus pergunta a Adão, e Adão então cai em si, e Deus vai fazer perguntas a outros personagens, porque eles não sabem aonde eles estão. Por exemplo, no capítulo seguinte, Deus pergunta a Caim: Caim, aonde está Abel, teu irmão? Não é porque Deus não sabe aonde está Abel, mas é
Caim é que não tinha a noção clara do que ele tinha feito, do que estava acontecendo. Ou quando, lá em 1 Reis 19, Deus pergunta: Elias, o que fazes aqui? O que fazes aqui? Não é Deus que não sabe o que Elias está fazendo ali, mas é Elias que não tinha a noção clara do que ele estava fazendo, tentando fugir da situação de desespero, de cansaço, de medo da ameaça, sem perguntas. Não há como nós sermos confrontados. Assim são as perguntas de Deus, perguntas não porque Ele não saiba, perguntas não para colocar a você e a mim em situações difíceis, em situações de embaraço, de constrangimento. Não, são perguntas para nos tratar, são perguntas para nos salvar, são perguntas para nos situar num determinado momento, numa determinada situação aonde você se encontra e que você precisa saber aonde você está. E essa é uma pergunta que Deus continua fazendo ainda hoje, querido. Aonde você está? Aonde você está? É Deus quem faz essa pergunta para mim e para você todo o tempo. É para mim que Ele pergunta, às vezes, aonde você está? Como está a sua vida diante de Deus? Como está o seu coração? Como está a sua mente? E essa história, querida, é uma história que mostra a fuga do homem. Essa é a história do homem que foge. Hoje pela manhã nós tivemos a pregação do pastor Osíris, trazendo essa questão, falando da religião e do cristianismo. E essa história nada mais é do que a história do homem em fuga. Está aqui em Gênesis, capítulo 3. Aqui no Jardim do Éden acontece apenas o início, que vai se repetindo ao longo da história que nós hoje estamos vivendo. Do ser humano fugindo de Deus. Do ser humano que vai repetindo ao longo da sua vida a mesma fuga. Constantemente estamos fugindo de Deus. Constantemente Deus está à nossa procura. Aonde você está? De vez em quando Deus faz essa pergunta. Quando você está no trabalho, quando você está dirigindo, quando você está numa situação de reação, de desespero. A fuga que nós, às vezes, criamos. A fuga de Deus leva o ser humano a uma sucessão de erros. Quando nós começamos a fugir de Deus, quando nós começamos a nos distanciar de Deus, os erros vão começando a surgir. Uma sucessão de erros cometidos por Adão e Eva são claros no texto. Erros que ainda continuam sendo repetidos. Erros onde cada um de nós, às vezes, cometemos. E veja, queridos, que não está se repetindo na sua história, nesse momento da sua vida, aquele erro exato ou o pecado. Mas quantos erros mais que demonstram que você está fugindo de Deus. Dentre alguns erros que podemos ver na história desse casal, ou o erro que o ser humano, quando tenta fugir de Deus, comete. O primeiro erro aqui que nós vemos é que o ser humano, quando foge de Deus, ele desenvolve uma tendência de buscar as suas soluções para os seus problemas sem Deus. O ser humano tem vivido dessa forma. O ser humano que está longe de Deus, que está fugindo de Deus, ele desenvolveu essa capacidade, essa tendência de buscar soluções para os seus problemas sem Deus. Muitas pessoas, você já deve ter escutado, que dizem que não precisam de Deus para resolver, para lidar com algumas questões, resolver a situação sozinhos,
tentam superar sozinhos suas próprias crises, suas próprias questões, com suas próprias forças. Pessoas que têm usado os seus próprios recursos para dar solução aos seus problemas. Preste atenção, por exemplo, no versículo 25, do 2º capítulo de Gênesis, na história desse casal. E os dois estavam nus, e o homem e a sua mulher não se envergonhavam. Aqui no versículo 25 desse 2º capítulo diz que os dois estavam nus, mas não havia vergonha. E quando nós chegamos aqui no capítulo 3, no versículo 7, o texto nos diz: então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Vejam bem, a fuga de Deus estabeleceu uma ação própria, uma tentativa deles resolverem a questão da sua nudez. E a pergunta é: será que foi a nudez? Será que foi a nudez? A mudança não foi na nudez, porque no capítulo 2, do versículo 25 do 2, nos diz que eles já estavam nus. Mas agora existe, queridos, não é a nudez, mas a perda da inocência, que é substituída pela culpa, pelo medo. E qual é a solução que eles buscam? Qual é a solução que eles dão para a nudez? Fazem aventais para si. Eles estão vestidos? Sim ou não? Estão ou não vestidos, gente? O texto diz que eles estão vestidos, não estão? E fizeram para si, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Mas olhe e veja o que diz o versículo 10. Quando Deus andava pela variação do dia, e ouvi a tua voz no jardim, e tive medo, porque estava nu. Estava nu, por isso me escondi. Como é que ele estava nu, querido, se ele tinha acabado de se vestir? O medo, a consciência, a solução que nós buscamos para os nossos pecados, ela não é suficiente. Ela não resolve de fato. Não há nada que o homem possa fazer, não há nada que eu e você possamos fazer que seja suficiente para cobrir a nossa nudez diante de Deus, querido. Não há nada. Quando estamos fugindo de Deus, nós cometemos esses erros. O erro de estar buscando soluções, as nossas próprias soluções, para dar solução ao problema. Sem Deus. Eu não sei o que é que você essa noite está tentando resolver sem Deus. Mas existe um risco de 99,9% de você se esforçar e não ter a solução adequada, não ter a melhor solução. Porque a única solução suficiente e eficiente é através da presença de Deus. E quando Deus vai buscar Adão, não é para puni-lo, é exatamente para que ele tenha essa presença e saiba qual é a solução para resolver o seu problema. Diante das nossas crises, dos nossos medos, das nossas angústias, nós precisamos perguntar para Deus o que nós temos que fazer. Ou, às vezes, quando nós nos precipitamos, precisamos perguntar para nós mesmos se estamos fazendo o que Deus quer. Nós precisamos parar de fugir de Deus e permitir que Ele assuma o controle da nossa vida, o controle dos nossos problemas.
Precisamos permitir que Ele assuma o controle dos nossos projetos, das nossas intenções, da nossa família, das nossas amizades, dos nossos relacionamentos. Porque corremos um risco de, no momento de desespero, no momento de tragédia, no momento de angústia, nós nos transformamos numa arma muito perigosa. E as soluções que às vezes surgem de nós, elas são mais danosas do que zelosas. E existe, às vezes, erro que cometemos, soluções que damos, que torna um problema irremediável. E aí vamos ter que correr para Deus para assumir as consequências. Sem Deus, não dá. Cantamos, tem um louvor com essa expressão. Sem Jesus não dá. Sem Deus não há felicidade, sem Deus não há essa plenitude que o ser humano procura, com a força do seu braço, com os seus recursos. Aonde você está? Aonde você está? Você tem desenvolvido essa tendência de tentar resolver, buscar soluções longe de Deus? O segundo erro que podemos ver, um erro que o ser humano tenta, quando foge de Deus, é esconder-se de Deus, muitas vezes, bem perto de Deus, e ao mesmo tempo tão longe. É o segundo erro que podemos ver, quando o Senhor diz aqui, e ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde. E o homem e a mulher esconderam-se da sua presença. Gente, onde é que eles estão escondidos? Eles estão escondidos no jardim de Deus. Foi o jardim que Deus fez. É o quintal do Senhor, podemos dizer assim. Você conhece aquela expressão bem secular, quando alguém arrumava uma confusão e saía correndo, né? Principalmente quando é um parente, galinha de casa, não se corre atrás. É engraçado, né? Uma expressão simples para usar aqui nessa comparação. Mas onde é que eles estão, queridos? Eles estão no jardim de Deus. Eles estão brincando de esconde-esconde com aquele que tudo vê. Eles foram se esconder lá. Deus fez e os colocou lá, e Deus conhecia cada canto, cada pedacinho. E eles foram se esconder lá no jardim, atrás das árvores. Que árvores são essas? Quando nós olhamos o versículo 9, o Senhor Deus fez brotar do solo, capítulo 2, brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para o alimento. Essas são as árvores entre as quais Adão e Eva estão escondidos. Árvores que foram criadas por Deus, árvores agradáveis à vista, árvores criadas para serem olhadas pelo homem. Deus fez aquelas árvores para alimento, para a vida, para serem contempladas, e agora são usadas para impedir que o homem seja olhado por Deus. Aquilo que Deus fez para que o homem contemplasse, agora está sendo usado para encobrir o homem de Deus. Então, querido, a fuga de Deus nos leva a cometer esse equívoco de nos esconder de Deus. E alguns se escondem bem longe, e outros se escondem bem perto. Outros se escondem dentro da própria seara do Senhor. Às vezes, quando estão muito longe, e nesse caso, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que não têm intimidade com Deus, já ouviram, estão buscando Deus nas suas religiões, estão bem longe, mas há aqueles que estão muito perto. E talvez essa seja a maior tristeza de Deus. É saber que Ele tem filhos escondidos, ou buscando se esconder dEle dentro
da sua própria igreja. Talvez haja menos esperança para aqueles que estão se escondendo aqui dentro do que para aqueles que estão se escondendo lá fora. Você sabia disso? Os que estão escondidos, queridos, lá fora, longe, eles têm uma coisa chamada consciência da sua condição diante de Deus. O senso do sagrado, que sabem que está errado, e às vezes vão retardando, vão fugindo, se desviando. Mas existem aqueles que estão próximos de Deus. Há um perigo para aqueles que estão escondidos dentro, perto de Deus, porque são aqueles que perderam a consciência da condição de estarem perto de Deus e estão agora com seus corações divididos. Estão vivendo uma falsa segurança de salvação. Uma emoção. E, queridos, estar na igreja não é sinônimo de salvação. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus. Estar na igreja não é sinônimo de salvação, entenda isso. E lá fora, eles estão perdidos porque estão no mundanismo. E aqui dentro, alguns filhos de Deus se perdem porque estão justamente com seu coração cheios de dúvida, dividido com tantas coisas, tantos desejos. E Deus, com certeza, olha com muita seriedade para esses que estão perdidos dentro. Jesus, quando saía pelas cidades, pelas aldeias, ele repreendia muito o pecado, muitas vezes, mas as questões mais severas, que foram mais repreendidas por Jesus, não foram dadas às prostitutas, não foram dadas aos bêbados, nem aos ladrões, elas foram dirigidas aos religiosos, aos que estavam aparentemente tão perto, religiosos que João Batista chama de raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Fariseus, hipócritas. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino de Deus. Cuidado com a ilusão de estar em uma igreja e pensar que você está salvo. Aonde estás? Qual a sua condição diante desse Deus? Quem é que está mais perdido? O que está no mundanismo ou o que está com o coração dividido dentro do jardim? Quem? Este é um erro do ser humano, esconder-se de Deus, podendo ser lá fora, mas podendo ser aqui, tão perto de Deus, tão junto de Deus. Às vezes tão perto de Deus, louvando, lendo a palavra, envolvido nos trabalhos, mas longe de Deus. Um terceiro erro que o ser humano comete quando tenta fugir de Deus é a tendência de estar fugindo de Deus e culpar as pessoas pelos seus próprios erros. No versículo 12, vamos ler, e respondeu então o homem, a mulher que tu me deste, deu-me da árvore, e eu comi. Quem é o culpado nessa história? O homem ou a mulher? Nessas horas surgem as piadas, as brincadeiras. Mas quem é o culpado dessa história? Podemos dizer que, biblicamente, o mais errado é Adão,
Porque Eva foi enredada naquele diálogo, foi envolvida, mas Adão já comeu o fruto consciente. Ele não foi envolvido em nenhum discurso, ele não foi convencido de nada, mas ele sabia que era errado. Mas a questão aqui é que ambos se afastaram de Deus. Mas aqui vemos essa tendência que o ser humano desenvolve, o erro que ele comete na sua fuga de Deus. Apontar a culpa aos outros, apontar para os outros, dimensionar o pecado dos outros. Isso às vezes parece que é bom, né? Quando você acha um culpado para o problema que você arrumou. Quando você lança a sua carga de culpa sobre os ombros dos outros. Muitos sentem prazer com isso. Porque quando nós destacamos o pecado dos outros, querido, ou quando estes se destacam o pecado dos outros, o dele fica mais escondido. Parece que o seu é muito menor. Quando aumentamos o nosso pecado, quando aumentamos o pecado dos outros, parece que o nosso fica menor. Quando pioramos o pecado dos outros, parece que o nosso é melhor. Assim, muitos, na sua fuga de Deus, estão fugindo de Deus ao invés de olharem para Deus e para si mesmos, mas estão se concentrando na vida dos outros, para poder justificar o seu pecado. O conselho é: pare de fugir de Deus, pare de apontar para os outros, porque Deus pergunta é para você individualmente. Deus olha para você, Deus sabe qual é o seu erro, qual é o seu pecado, e Ele questiona você, e não o outro, não a outra. Aonde é que você está concentrado? Isso é quase que um padrão, queridos, do comportamento do ser humano. Nós temos uma tendência humana. Muitas vezes temos essa tendência de projetar nos outros um defeito que é nosso. Freud explica. Sigmund Freud explica isso. É uma espécie de fuga. Não queremos lidar com essa tendência. E aí, então, a ciência do comportamento vai dizer que o ser humano tem essa tendência de projetar nos outros seus próprios defeitos. Os grandes pecados que você vê na vida dos outros, provavelmente, são os mesmos pecados que são superdimensionados nos outros, mas que é seu. E é por isso que, às vezes, vemos tão bem o pecado dos outros. É porque nós o conhecemos, porque o temos. Um outro erro que encontramos quando no ser humano, quando tenta fugir de Deus, é a tendência do ser humano, quando está fugindo de Deus, lançar sobre Deus a causa das suas próprias culpas, dos seus próprios erros. Aqueles que se afastam de Deus, que se escondem de Deus, vão buscando cada vez mais quem possa ser culpado por todo o processo pelo qual ele está passando. A mulher que me deste é a tendência do ser humano na fuga de Deus. Aqui Adão não só culpa a Eva, mas também ele diz o quê? A mulher que você me deu. Foi o Senhor que me deu essa mulher assim, ruim. Só faltou dizer isso, né? A Bíblia diz que aquele que acha uma esposa, querido, acha um presente de Deus. E talvez você esteja orando, pedindo a sua.
E se você está fazendo isso, amém, mas tenha cuidado, para você não fazer a mesma coisa que Adão faz aqui. Senhor, essa mulher que tu me deu, misericórdia. Cuidado, para não fazer o mesmo que Adão fez, culpar a Deus, lançar sobre Deus as responsabilidades das suas circunstâncias, que quase sempre são as consequências dos seus próprios erros. Não lance sobre Deus as responsabilidades da sua culpa. E às vezes não é nem da sua esposa, é sua mesmo. Uns maridos que merecem umas pauladas, meu Deus do céu. O erro, um outro erro que o ser humano comete, quando está fugindo de Deus. O ser humano tem a tendência de, quando está fugindo de Deus, culpar as circunstâncias. Ele culpa as circunstâncias. O Senhor perguntou à mulher: o que foi que fizeste? Ela respondeu: a serpente me enganou. Comi. Não era simplesmente culpar a serpente. A serpente é criação de Deus. A serpente faz parte de todo o plano de Deus, de tudo que está ali, dentro do contexto da criação de Deus. Mas era como se Eva estivesse dizendo: Senhor, estava tudo bom, estava tudo bem aqui, mas o Senhor colocou a serpente aí. É quase que dizer assim: você avança o sinal, aí o sinal guarda para você. Meu amigo, está vendo o sinal? Quem mandou esse sinal está aí? Eva está fazendo quase que a mesma coisa. Quem mandou você colocar essa serpente aí? Eu pensei que vinha algo assim, brilhando, uma luz, para a gente saber logo que era tentação. Mas o Senhor criou uma pegadinha, botou um bichinho que está aí, que eu estou vendo. Estava tudo bom, Senhor, tranquilo aqui no jardim. O Senhor advertiu que a gente não podia comer, que a gente não podia fazer isso, que não podíamos, o que podíamos, enfim. Esperávamos algo que fosse nos chamar a atenção para a gente não pecar. Mas aí vem uma serpente, é um animal que está aí. Eu pequei. A diferença entre Eva e Adão é que Adão foi mais implícito. Eva não, já é mais explicitazinha, não? E ela é implícita. Ela não é objetiva como Adão, mas ela vai fugindo pela tangente. E você? Você foge pela tangente? Você busca as circunstâncias para justificar-se diante de Deus? Muitos dizem: pastor, eu tento ir na igreja, não consigo, eu tento ler a Bíblia, não consigo, eu tento me aproximar de Deus. O senhor sabe, né? É isso, é aquilo, é horário, é ônibus, é trem, é mulher, é filho, é luz, e aí vai. O senhor sabe, né, Senhor? Está assim. Como é que eu vou me aproximar do Senhor? Eu quero ser fiel, mas as circunstâncias não permitem. Você não conhece como Deus olha quando Deus pergunta para nós onde você está e nós começamos a dar essas desculpas. Isso é porque, diante de todas essas coisas que vamos nos envolvendo, que vamos nos deixando levar, vão nos levando a esquecer do conhecimento que temos da graça de Deus, do conhecimento do poder de Deus, porque são suficientes para superar qualquer circunstâncias que eu e você estejamos. Não há circunstância,
Não há problema, não há dificuldade maior do que esse Deus. Não há. E é óbvio, querido, que todos nós aqui passamos por problemas e não estamos minimizando as consequências de muitas circunstâncias pelas quais você passou, de traumas, de abusos, de prejuízos, e que são necessárias ajudas, sim. Todas essas coisas têm a sua influência e precisa ser ajudado, mas você precisa se lembrar que maior e mais poderoso é aquele que traz a solução, amém? Aquele que traz a solução é maior. Quando Paulo não aguentava mais, e Paulo disse, lá em 2 Coríntios, capítulo 12, ao Senhor, Senhor, tira o espinho. O que Deus lhe disse? Espera aí, filho, eu vou te dar uma anestesia e vai ficar tudo bem. Não. A graça de Deus foi suficiente. As pessoas têm se esquecido que a graça de Deus é suficiente, que o poder de Deus é suficiente. A minha graça te basta, Paulo. A minha graça te é suficiente porque o meu poder só vai se aperfeiçoar na sua fraqueza, na sua dependência. A graça de Deus, ela é abundante. E ela vai lhe fazer superar as circunstâncias, creia nisso. Essa é uma história marcada pela fuga do homem e a busca de Deus. O homem, em sua fuga, comete vários erros. E isso começou lá no jardim, e esses erros vão se reproduzindo a dia, na vida secular das pessoas, na vida da igreja. Mas o bom disso tudo é saber que Deus não nos abandonou. Que Deus não deixou o ser humano à mercê do seu pecado. O homem ainda continua se escondendo, mas Deus não o deixou à mercê do pecado. Ele ainda continua no encalço, ele ainda continua perguntando aonde você está. O versículo 8 nos diz que eles ouviram a voz de Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, e Deus ainda se faz ouvir, Deus ainda fala, Deus ainda pergunta, Deus ainda está no controle. E o melhor de tudo, dele está no controle. E ele faz ainda tudo isso com amor, com cada indivíduo que ele encontra escondido. Escondido debaixo dos seus pecados, das suas mágoas, das suas revoltas. Ele não perde o controle. Mesmo quando nós pecamos, Deus não perde. Ele vai lá chamar, vai lá cuidar de você na sua privacidade, no seu cantinho, com carinho. Ele sempre vai lhe perguntar, aonde você está? O que você está fazendo aí? Ele vai lhe chamar. Ele vai te perguntar aonde você está. Mas não é porque ele não sabe de nada. É só porque ele quer te salvar. É só porque ele quer te curar. Deus não se aproxima e pergunta para dar simplesmente uma bronca. Deus se aproxima e pergunta para dar a solução. É assim que Deus busca a você, é assim que Deus nos busca. É nessa busca por mim, por você, pelo ser humano perdido, que Deus acabou realizando uma das maiores atitudes. Porque lá, ou aqui, no Éden, o primeiro homem falhou, o primeiro homem cedeu, o primeiro homem caiu, mas depois
Deus foi avançando na história e foi perguntando aonde você está, e então Deus nos dá o segundo Adão. A Bíblia diz que Deus então amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, o segundo Adão, e esse agora veio para vencer, porque o primeiro falhou. Esse agora veio para pagar o preço de uma vez por todas. E agora aqui temos então um paralelo no Jardim do Éden com a cruz. No Éden, Deus mostra a sua face e procura o pecador que está escondido. Deus olha, procura, pergunta, e o homem se esconde, mas a sua ação de amor leva agora no Calvário a Deus esconder a sua face do inocente, seu próprio filho. Porque é isso que Deus faz na cruz. Esse é o paralelo entre o Jardim do Éden e o Calvário. No momento em que Deus olha e o homem se esconde, e agora no momento do Calvário, aonde Deus esconde a sua face do inocente. Aqui no Éden, o Senhor pergunta: onde estás? No Calvário, a pergunta é feita do mesmo jeito. Mas agora pelo Filho: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Aonde o Senhor está? No homem, no Éden, o homem se esconde de Deus para fugir. No Calvário, Deus se esconde de si mesmo para salvar você, para me salvar. Qual será a sua atitude essa noite? Aonde você está? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Qual será a sua atitude? Hoje, amanhã? Eu não sei. Você está fugindo de Deus? Você vai continuar fugindo de Deus? Talvez você não esteja nem tão longe, fugindo. Ou talvez você tenha passado pelo mundão e pode estar tão longe, mas hoje você está aqui, tão perto, mas ainda com o coração dividido, escondido de Deus, na tentativa de buscar uma desculpa para o seu pecado, uma desculpa para o seu erro, escondido de Deus na tentativa de obediência, talvez nem a Deus, mas a outras coisas. Quantas pessoas estão escondidas de Deus? Se escondem atrás das obras, se escondem atrás da religião, das atividades da igreja, mas estão longe de Deus. O que você vai fazer? Eu não sei, mas a palavra de Deus diz que nós precisamos ouvi-lo, precisamos atendê-lo. Não fuja de Deus, não se esconda de Deus. Às vezes que Ele perguntar onde você está. Você não pode se esconder de Deus, queridos, porque é impossível se esconder de Deus. Saiba disso. O salmista disse, de uma forma muito poética: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama nas profundezas, tu estás ali também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, ainda ali a tua mão me guiará, a tua mão direita me sustentará. Se eu disser as trevas me cobrirão, a luz ao meu redor se transformará em escuridão. Até mesmo as trevas não serão escuras para ti, mas a noite brilhará como o dia, pois as trevas e a luz são a mesma coisa para ti. Para onde se esconder de Deus? Para onde se esconder de Deus? Não importa aonde
ou o que você esteja fazendo. Ele está do seu lado. Você não pode fugir de Deus. Porque longe de Deus fica tudo pior. Quando você foge de Deus, acredite, tudo fica pior. É simples assim. Você conhece aquela expressão, ruim com ele, pior sem ele? Não tem esse jargão popular? É simples isso. Sem ele, sem Deus, tudo fica pior. Tudo fica mais difícil. Se com ele você está enfrentando problemas, até porque, querido, saiba que Deus não prometeu soluções imediatas, soluções abundantes, num piscar de olhos. O céu não é um restaurante fast food. Não é. E Jesus diz, tende bom ânimo, no mundo tereis aflições. Então, querido, saiba de uma coisa, sem Deus tudo fica pior. Você sabe o que é bom? É Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, vem do Pai, disse Tiago. Então, tudo que é bom nessa vida, tudo que é correto, o que é realmente importante, completo, nesse termo, que seja maravilhoso, está ligado a Deus. Sem Deus, ou longe de Deus, tudo fica pior. Tudo é passível de ser perecível. Você não pode fugir de Deus, porque Deus lhe ama da mesma forma. Ele não lhe ama menos quando você comete erros. Isso é uma coisa maravilhosa. Deus não lhe ama menos quando você erra, quando você falha. Deus não lhe ama menos quando você comete erros, porque o amor dele, querido, não depende de você. Amém? O amor de Deus não depende de mim. Louvado seja esse nome. Não depende. O amor de Deus só depende dele e de mais ninguém. O apóstolo João escreveu isso na sua primeira epístola. O amor de Deus para conosco se manifestou no fato de Deus ter enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para que vivamos no meio dele. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amém? Não adianta, você não vai fugir dele, porque ele lhe ama, não porque você é, mas apesar de você, ele te ama. Então veja o interesse de Deus por você. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver como você é, com o que você faz, com o que você deixa de fazer, com a maneira que você fala ou deixa de falar, com a maneira que você se expressa. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com Ele mesmo. Tem a ver com a determinação que é dele mesmo de amar o mundo de tal maneira. O que você precisa essa noite, querido, é parar de fugir. Você não precisa fugir de Deus. Tem erros, tem pecados, tem falhas. Vá a Deus. Vá a Jesus. Porque Ele não desiste de você. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Eu queria louvar ao Senhor com a canção. E com essa canção, fazer dela uma oração. E que você saia daqui essa noite, certo de que Deus não desiste de você. Não importa o que você é, não importa o que você tenha feito, não importa onde você esteja. Ele vai perguntar onde você está e vai lhe resgatar. Amém?